Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. O meu nome é Moisés de Prísio e no vídeo de hoje pretendo-vos mostrar um bocadinho do processo inicial e detalhar-vos todos os passos e todos os inputs que precisamos de ter sempre que começamos um projeto de uma remodelação ou de uma renovação de um apartamento. Mais especificamente, o projeto que vos trago hoje é um apartamento T3, 3 habitações, 2 casas de banho, localizado na zona da Portela, em Lisboa. E o vídeo de hoje vai se debruçar exclusivamente no processo inicial do desenho, das ideias, como é que é feito este arranque do processo. Não vou-vos falar para já neste vídeo em todo o processo de seleção do imóvel propriamente dito, nas visitas, nos contactos com as imobiliárias, em todos os pormenores que têm de ter em consideração quando escolhem uma propriedade. Isso irá ficar para um outro vídeo. Aqui quero-vos falar já diretamente de: tenho um imóvel, qual é o passo seguinte? O que é que eu tenho de fazer? Quem é que tenho de contratar? Como é que eu vou começar este processo? No fundo, é ter uma orientação e uma perspectiva de alguém da área, mas numa linguagem muito mais simples e com um exemplo concreto. E a ideia é que neste vídeo e nos próximos eu vos possa mostrar todo este processo numa propriedade em concreto, todas as fases, toda a evolução do processo, ok? Nas várias áreas, desde o design do início, aquilo que vocês decidem, o que é que fica, o que é que não fica, como é que mudam, o que é que alteram, até a escolha dos materiais, a escolha do estilo que vão querer para cada uma das habitações e dos compartimentos do vosso apartamento, até acompanhar-vos em toda a fase de obra, como é que ultrapassam alguns problemas que surgem, porque não há obras que não tenham problemas, e mostrar-vos realmente todo o processo de início ao fim da obra e mostrar-vos o resultado final, e espero que gostem. Antes de vos mostrar as fotos iniciais do apartamento, queria-vos delinear aqui os 6 pontos ou as 6 fases que eu considero que devem ter em conta antes de começar a obra e que são necessárias até para começar a obra. Após comprarem um apartamento, adquirirem um imóvel, o mais importante é deslocarem-se até ele várias vezes para tirar as medidas. E quando eu falo de tirar as medidas, é literalmente medir cada um dos compartimentos com cada uma das suas nuances. E para isto é muito simples: fita métrica, um papel, um bloco de notas, uma caneta e uma pessoa. Precisam sempre de alguém que vos ajude a esticar a fita para não terem problemas, para não demorarem horas e horas e horas a tirar estas medidas. E a ideia é, assim que forem tirando as medidas de cada espaço, numa folha, à mão, irem criando mais ou menos a geometria do mesmo. Obviamente que vão ter problemas de escala, vão ter problemas de que as coisas não batem certo, porque não são arquitetos, não são engenheiros, é normal. Mas isso é o ponto de partida para depois poderem criar o segundo passo, que é criarem um modelo em AutoCAD. Muito se fala que precisam de um arquiteto, de que precisam de um engenheiro, mas efetivamente para fazer uma remodelação que não tenha um cariz estrutural, que é a remodelação que vão ver a seguir, que é uma reconfiguração de espaços muito simples e uma renovação completa de materiais, revestimentos, decoração, etc, etc, não é imprescindível. Obviamente que se tiverem a ajuda de um especialista, quer engenheiro, quer arquiteto, o processo vai ser muito mais fácil, mas obviamente vai acarretar alguns custos. Há sempre aquela disjuntiva e aquela questão: vale a pena, não vale? Obviamente vale a pena. Eu com este vídeo não vos estou a encorajar a não buscarem ajuda profissional nesta área. Estou-vos a dar algumas ferramentas e a minha opinião pessoal para não ser imprescindível e conseguirem, caso queiram e caso não tenham outra possibilidade, de fazerem a obra com as vossas próprias mãos e com as vossas próprias ferramentas. Portanto, como vos tinha dito, na fase inicial o mais importante é visitarem um apartamento as vezes que forem precisas para conseguirem tirar todas as medidas, para conseguirem criar a geometria de cada uma das divisões.
E depois, facilmente, passamos ao segundo ponto, que é criar um modelo AutoCAD do layout existente. E quando eu falo layout, é a configuração tal e qual como ela está do apartamento antes das obras, com as medidas reais, da largura das portas, dos contornos dos pilares em planta, da altura das vigas, da altura dos tetos, ou seja, todos os pormenores, todas as medidas essenciais para conseguirem recriar num desenho o vosso apartamento. A altura das janelas, largura das janelas, se tem ou não tem marquice, a dimensão delas, os recantos das salas, aqueles recantos esquisitos que deixam em algumas casas que a gente não percebe o que é que vai fazer com eles, aquelas paredes curvas, tudo isto é importante nesse modelo, porque tudo isto depois vai ter um impacto no vosso orçamento e no projeto final. É muito fácil, há N tutoriais do YouTube em como desenhar ou os primeiros passos para aprender o AutoCAD. Portanto, não tem qualquer tipo de desculpa para não aprender a trabalhar com o programa. É um programa simples, é um programa relativamente intuitivo comparado com outros programas informáticos na área do design. É uma experiência engraçada, vão ganhar outro gosto ao vosso projeto porque estão a desenvolvê-lo de raiz, ao pormenor, e as coisas quando são feitas por nós, por incrível que pareça, ganham outra dimensão. Obviamente vão ter erros, obviamente vão precisar de ajuda, mas aquele gosto e aquela paixão que vão imprimir no projeto, se for feito por vós, é completamente diferente do que se forem a um ateliê ou a um engenheiro dizer, olha, quero este apartamento, quero isto, 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 torna o processo muito mais impessoal e muito mais transacional, mais financeiro. Por isso encorajo-vos mesmo a aprenderem a utilizar o AutoCAD, a irem tirar as medidas por vós próprios e criarem este primeiro passo, que pode servir apenas de um ponto de partida até, ou seja, não tem de ser o vosso projeto final, mas já podem chegar a um profissional, a um arquiteto ou a um engenheiro com uma proposta e diga, olha, eu consegui fazer isto, isto é a minha intenção, obviamente sei que precisa de ser aprimorada, precisa de ser aperfeiçoada e preciso daqui da sua ajuda, mas já partem com uma base sólida, porque um dos maiores problemas quando é começada sempre uma remodelação é o facto da pessoa raramente sabe aquilo que quer, tem algumas noções vagas, algumas ideias, mas não mastigou o suficiente o seu processo, os seus gostos e não aprimorou realmente aquilo, olha, eu gosto é disto, pretendo que isto seja feito assim, e utilizar o arquiteto ou o engenheiro apenas para refinar todos os pormenores e aconselhar em detalhe a coisa. Normalmente, muitos clientes dizem, olha, eu quero remodelar este apartamento, faça o que entender. E para alguns pode servir, mas eu pessoalmente não gosto de tornar as coisas em chapa 5, olha, é uma casa IKEA, é tudo branco, é tudo igual a qualquer apartamento que se seja a vender no Idealista, sem qualquer tipo de marca ou qualquer tipo de input meu. Por isso, realmente aconselho-vos a apostarem mesmo neste segundo passo, que é criarem vocês próprios o vosso layout inicial. E, uma vez estabilizado este layout inicial, passamos ao terceiro passo. O terceiro passo é brincarem com o vosso modelo. O AutoCAD ou qualquer ferramenta de design vos permite criarem cópias infinitas do vosso modelo base. E com este modelo base vocês podem brincar quase como se fosse no jogo do Sims. Vou mexer esta parede para aqui, vou cortar esta parede acolá, vou alargar esta porta, vou encurtar esta porta. Nos apartamentos em Lisboa temos uma particularidade que é temos salas duplas, temos quartos que não fazem sentido, muitas vezes temos uma casa de banho ínfima em que não cabe nem sequer um polivão ou uma banheira em condições e depois temos dispensas dos comunais, temos pilares em sítios que não fazem sentido, portanto, é mais do que numa obra nova, que é muito fácil tirar uma parede, pôr uma viga, crescer mais para um lado, crescer mais para o outro, quando estamos a fazer uma remodelação, olhar para o layout inicial e ver as diferentes abordagens, as diferentes perspectivas de como é que podem alterar e maximizar o vosso espaço para ir de encontro àquilo que pretendem é fundamental. Por isso, o terceiro passo para mim é um dos mais fundamentais e é aquele que vai definir realmente o vosso processo até ao fim, que é criem várias versões, vejam de várias perspectivas cada um dos vossos espaços, não negligenciem nunca a decisão e digam isto é só um quarto
isto é só uma casa de banho, não interessa, não. Tentem pensar no futuro, encarem também cada projeto como aquilo que é uma extensão de vós, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um negócio. Portanto, olhem sempre para as coisas do vosso ponto de vista e do ponto de vista de um possível comprador no futuro. Porque hoje em dia, no mundo em que estamos, não é como antigamente que eu fazia a minha casa e morria nela e pronto, era a casa onde vivia a vida toda e era o meu projeto de vida. Hoje em dia, e muito mais nas cidades, ou neste caso na capital, uma casa irá te acompanhar um período da vida, uma fase, ao primeiro filho, o segundo filho, até o casamento, etc. Ou seja, não é, o raro são os casos hoje em dia, na nova geração, em que o primeiro apartamento é o teu último apartamento. Os teus apartamentos vão acompanhando as diversas fases de vida. Por isso, pensem sempre e invistam sempre com cabeça. Invistam sempre na ótica de é isto que eu gosto, é isto que realmente me satisfaz, mas ao mesmo tempo é apetecível, é desejável, é vendível num futuro. Por isso, esta escolha e esta criação de múltiplos layouts é fundamental. Precisam de analisar cada uma das vantagens, cada um dos aspectos positivos, colocar numa balança. Portanto, com este layout fico com uma cozinha maior, com este layout fico com uma sala maior, eu pretendo apostar mais numa sala do que numa cozinha, preciso criar mais uma casa de banho que o apartamento ainda não tem. E tenho aqui um quarto desproporcional para a falta da instalação sanitária que preciso. Portanto, se calhar recorto área ao quarto para criar esta segunda casa de banho. É muito, muito, muito importante que tenham sempre um layout equilibrado, que tenham uma casa equilibrada e que não tenham áreas desproporcionais em sítios que realmente não fazem sentido. Porque todos nós, e cada vez mais agora com a pandemia, começamos a passar mais tempo em casa, começamos a olhar para os nossos apartamentos com outros olhos. Foi provado que os índices de remodelação, de compra e de investimento nos nossos apartamentos nos últimos 2 anos disparou. Toda a gente começou a olhar realmente para aquilo que tinha à volta, porque muitas vezes antes da pandemia chegavam a casa, tinham de atender os filhos, fazer o jantar, pouco mais, e chegavam ao final do dia e pouco tempo tinham passado em casa, pouco tempo tinham tido para olhar realmente à volta. Olha, tenho uma infiltração, tenho isto aqui, o meu quarto está sombrio, o meu quarto está escuro, tenho problemas de umidade, tenho problemas de excesso de frio, esta orientação do meu quarto não me faz grande sentido, mas pronto, só venho cá dormir e pouco mais, portanto não me fazia grande comichão. E nós agora com a pandemia começámos a olhar efetivamente para aquilo que os nossos apartamentos são. Os nossos apartamentos são o nosso lugar de abrigo, portanto temos de começar a olhar para eles com esta ótica um bocadinho mais abrangente. Por isso, percam o tempo que for necessário até estabilizar o vosso layout de sonho, por assim dizer, e uma vez estabilizado passamos ao próximo passo, que é, temos um layout, este layout tem medidas reais, ok? Porque como partiram do vosso primeiro layout base original, com medidas tiradas por vós em campo, exatas, de cada centímetro de parede, cada centímetro de cada compartimento, fizeram as alterações que acharam convenientes para criar o vosso layout de sonho, têm agora um layout real daquilo que pretendem, com medidas daquilo que realmente desejam. Portanto, é muito fácil agora passar à parte de, pronto, preciso de um orçamento. Comprei o apartamento, gastei o dinheiro que gastei, quero fazer obras, mas preciso saber uma ordem de grandeza de quanto é que estas obras vão custar. E para isso convém criarem uma lista por compartimento, ok? Ou seja, vão criar sala. E na sala, o que é que temos nós numa sala? Temos paredes, temos chão, temos teto. E temos as infraestruturas e os acabamentos de cada uma destas superfícies. Portanto, conseguem saber qual é a área do vosso pavimento, porque já fizeram um modelo AutoCAD para isso, conseguem saber a área de todas as vossas paredes, dos tetos, e no projeto conseguem ir indicando quantos pontos, quantas tomadas, quantos interruptores, quantos candeeiros de teto,
quantos pontos de água na cozinha querem, quais os eletrodomésticos querem. Por isso, é muito fácil, tendo estabilizado os passos anteriores, criarem vocês próprios a vossa lista. Que, mais uma vez, refiro, esta lista pode ser só o ponto de partida para chegarem à beira de algum profissional e dizerem: olha, eu consegui fazer isto, preciso da sua ajuda para perceber se não me escapou nada, se está tudo como deve ser, mas já poupam um caminho, já simplificam a tarefa do profissional e, obviamente, tendo este passo todo mastigado, o profissional não vos vai cobrar o mesmo, tendo de pensar e digerir tudo, se tiver só de afinar ou aconselhar ou prestar quase um serviço de consultoria para o vosso projeto que já vai a meio, que já tem pernas para andar. Por isso, tendo fechado o layout, criem uma lista de trabalhos e uma lista de quantidades, sobretudo. Olha, vou precisar para a sala e para os quartos 70 metros quadrados de pavimento. Vou precisar para as paredes não sei quantos litros de pintura ou cerâmico. É tudo quantificável com base neste modelo. Assim que tiverem criado esta lista, o passo seguinte é: bora lá escolher os materiais. E agora vão dizer: oh Moisés, eu não tenho experiência nenhuma, não sei realmente aquilo que gosto. É muito simples. Tem a net. Procurem nas marcas de cerâmicas, na Margrés, na Love, na Pavigrés, há N marcas portuguesas, não precisamos de ir para fora, há N marcas com representação em Portugal, que têm sites incríveis, por espaço, conseguem, para além de ver o catálogo da marca, esse catálogo vem sempre associado a N fotografias, a N sugestões de decoração, portanto, conseguem facilmente identificar aquilo que vos atrai mais. Se querem que a remodelação tenha um ar mais moderno, mais frio, mais industrial, se querem um ar mais rústico, mais cálido, se querem um ar tradicional, ou seja, nós reagimos ao impulso e às fotografias e aquilo que nos chama a atenção, mesmo não tendo qualquer tipo de experiência profissional, conseguimos reconhecer, olhando para duas fotografias, eu gosto mais desta ou gosto mais desta. Portanto, é muito simples. Podem recorrer ao Pinterest, podem recorrer ao Google, podem recorrer efetivamente a estas marcas, ou podem ir a sites de decoração. E o primeiro passo é reconhecer: olha, eu quero ir mais por uma decoração nórdica, por uma decoração mediterrânica, quero algo mais contemporâneo, mais rústico, industrial, moderno, sóbrio, minimalista. Há N estilos. E com base nessa definição de eu quero ir nesta direção, é muito mais fácil proceder à escolha do material. Porque se eu gosto de uma decoração industrial, não vou recorrer a acabamentos que não vão de encontro a esta ideia agora que coloquei na minha cabeça. Portanto, assim que escolherem um estilo, é muito mais fácil estreitar a vossa escolha de materiais e não se perderem quando forem a um showroom ou quando forem a uma loja de materiais. É muito mais fácil quando já começam a delinear o caminho que querem seguir. Assim que delinearem este caminho, é começarem a ir ao showroom da Porcelanosa, da Margrés, da Pavigrés, da Revigrés, para in situ serem assessorados pelos consultores dessas lojas e disserem: olha, já levam o vosso projeto, levam a vossa lista e dizem: olha, eu tenho uma sala, esta sala vai ter um estilo nórdico, eu quero que os pavimentos sejam de madeira, porque foi aquilo que vocês viram nas fotos e aquilo que vos gostou. E o consultor pode-vos aconselhar: olha, tenho este pavimento flutuante, tenho este pavimento mesmo em madeira, tenho este pavimento cerâmico que imita madeira, e aí o vosso próprio instinto é que será o vosso melhor conselheiro, ou seja, já tem as dimensões, já tem a base, já olharam exaustivamente para imagens e escolheram que é este o caminho que eu quero. Portanto, quando chegam à loja, o vosso leque de opções é muito mais reduzido e focam-se efetivamente naquilo que vos faz sentido, aquilo que realmente já vos atrai à partida. E não andam aí a descoberta: se calhar ponho madeira, mas ao mesmo tempo posso pôr mármore, ou afinal não, quero um microcimento no chão. Não. O pior que vocês podem fazer é não terem um foco e não terem uma aspiração, não terem um objetivo. Portanto, foquem-se na escolha do estilo que pretendem,
percam tempo em ir a vários showrooms de várias marcas, não vão logo ao Leroy, olha, é isto que é só pelo preço, é o mais barato. Não. Os revestimentos, a semelhança da escolha do layout, é fundamental para o sucesso do vosso apartamento. Na minha área, no meu trabalho, estou cansado de ver espaços que tinham tudo para dar certo e que a escolha errada do material, a escolha errada da má compartimentação estragou algo que poderia ter sido maravilhoso. Portanto, percam o tempo, isto não é um processo que vocês vão fazer numa semana, não é um processo que vocês vão estalar os dedos e está feito, portanto, percam o tempo que for necessário em cada uma destas fases. Assim que tiverem escolhido os materiais, têm a vossa lista e conseguem fazer a vossa estimativa final. Ou seja, eu preciso de 70 metros quadrados de material, neste caso, por exemplo, 70 metros quadrados para o pavimento da minha sala e dos corredores, por assim dizer. Escolhi que vai ser flutuante, fui à loja de materiais e encontrei um flutuante que eu gosto por 12 euros por metro quadrado. Fazem uma conta simples, 12 por 70, é isso, vão ter de acrescer, no caso de um flutuante, as mantas que têm por baixo, que neste caso podem ser mantas de cortiça, mantas acústicas ou apenas uma manta para vapor, que a própria loja também vos vende, e a fazer a mesma conta se for 2 ou 3 euros o material desta manta por metro quadrado, e depois têm de considerar sempre 20 ou 30% de custo para a aplicação e para a mão de obra. Isto replica-se e é transversal a quase todos os revestimentos. Portanto, podem sempre fazer uma estimativa, aconselho-vos sempre no fim porem um capa, porque no estado atual do país e do setor da construção, os preços aumentam semana após semana. Portanto, não se deixem, não comecem um projeto nunca com uma expectativa irreal de custos, porque vão chegar a meio da obra sem dinheiro, com uma obra por acabar, e vão criar um problema terrível. Portanto, o mais importante, criem esta vossa lista, tenham um orçamento inicial criado por vós, para vocês puderem partir, podem dizer ao Moisés, eu não tenho 20 mil euros para fazer a obra, eu não tenho 30 mil euros, 40, 50, o valor ao que vocês tenham chegado. Mas com essa lista, vocês conseguem ir a bancos, conseguem fazer simulações de crédito pessoal ou crédito para obras, cada um dos bancos tem estas modalidades, que eu depois posso falar delas num outro vídeo, se assim quiserem e estiverem interessados. E depois, com isto, podem ver as vossas possibilidades. Se fazem a obra, olha, vou fazer a obra apenas nestas 3 divisões, porque é o valor que eu tenho neste momento, mas já tem tudo pensado para depois, numa segunda fase, fazer um remanescente, ou Moisés, eu vou fazer só os acabamentos, depois tudo o que é loiças, mobiliários e carpintarias virá numa fase posterior, e vou fazer realmente a obra total de tudo o que é paredes, chão e teto. Ou seja, aqui há várias abordagens que se podem encaixar no vosso orçamento. Não têm de encarar as obras como uma obra definitiva, uma obra de só vez, obviamente é o desejável, mas hoje em dia, como isto está e como a economia está, cada vez mais os empreiteiros estão habituados a vou só fazer uma casa de banho, vou só fazer uma cozinha. Portanto, não parem de sonhar nem de ambicionar a vossa remodelação de sonho, porque não têm o dinheiro para executar de uma vez só. Vão aos bancos, caso os bancos não resolvam o problema na sua totalidade, fracionem a obra, mas sempre no objetivo de pensarem nela de uma forma global. Por isso, assim que passarem isto tudo, o que vos aconselho é, peçam referências a colegas, a amigos, a familiares de empreiteiros que já tenham trabalhado com eles, que vocês já tenham comprovado que o trabalho está bem executado, e comecem a pedir orçamentos. Ou seja, é o Zé Manel que fez o trabalho da minha tia, mandem a vossa lista, mandem o vosso projeto, acompanhem esta pessoa ao vosso apartamento para lhes mostrar as nuances todas, e que ele não possa dizer mas eu não sabia que isto era assim, eu não tinha percebido que o pavimento que ia tirar era aquele, eu não percebia que a parede que eu ia demolir era aquela. Acompanhem sempre as pessoas às quais estão a pedir os orçamentos, acompanhem-nas e obriguem-nas a ir à obra. E aconselho-vos a ter o maior número de orçamentos possíveis, para também tentarem perceber qual é a linha
se efetivamente tiveram algum problema nesta orçamentação prévia que vocês tinham, ou se está tudo mais ou menos em consonância, ou efetivamente, olha, as carpintarias está um balúrdio, não vou avançar para já com elas, porque é o único que está a fugir da minha estimativa inicial. E se calhar vou ter de partir para umas carpintarias do género de um IKEA, ou de uma Mobiflor, ou de uma coisa do género, ou seja, algo já perfeito e depois adapto só no local. Isto podem ser, ou seja, esta análise depois do orçamento, não se deixem impactar só pelo valor final, tentem dissecar ao máximo os vossos orçamentos, criar uma linha, um fio condutor destes orçamentos, do género, olha, as alvenarias de uma forma transversal estão todos em consonância, a pintura das paredes também, os revestimentos também, ou seja, há aqui criarem algum efeito padrão e perceber se há orçamentos que estão completamente fora desta média que vocês estão a criar. E depois também podem negociar com o vosso empreiteiro, obviamente dá-vos mais trabalho, mas conseguem poupar ainda mais dinheiro, que é, vocês estabilizam a lista de trabalhos, a lista de quantidades, comprometem-se em executar a obra, mas toda a escolha de materiais, toda a compra dos materiais fica ao vosso cargo. Desta forma, não estão a pagar o capa ou este lucro por cima do material ao empreiteiro, estão a ir buscá-lo diretamente a vocês aos vossos fornecedores. Desta forma conseguem sempre recuperar ou não gastar esta parcela do orçamento. Por isso, peçam vários orçamentos, analisem-nos, dissequem cada uma das rúbricas que criaram do orçamento, ok? E se encontrarem aquilo que realmente sai do vosso orçamento, foquem-se em como é que eu vou tornar esta parte do orçamento execuível. Seja ela carpintaria, seja ela cozinha. Por exemplo, chegámos à cozinha, olha, a cozinha, todos eles estão-me a pedir 10 mil, 12 mil euros. Como é que eu faço a minha cozinha de sonho por metade do preço? Como é que eu consigo fazer, olha, algo que me sirva? Obviamente não é uma cozinha feita à medida, topo de gama, que me vai durar 40 anos, mas hoje em dia todos nós não queremos que as coisas durem 40 anos, porque daqui a 40 anos vamos ter uma cozinha de há 40 anos atrás. Portanto, não têm de encarar as coisas, mais uma vez, como eu vos disse no início, que vos dure a vida toda. As coisas acompanham as nossas fases, os nossos gostos e as nossas necessidades vão mudando ao longo da vida. Portanto, não se foquem e não pensem, não, eu tenho de ter uma cozinha de 12 mil euros porque ela vai durar a vida toda. Não, podem ser igualmente felizes com uma cozinha de 4, que vos dure 15 anos e daqui a 15 anos voltam a investir numa cozinha. Portanto, foquem-se em analisar cada uma destes aspectos dos orçamentos, peçam sempre referências da pessoa que vão contratar, tentem, se possível, pedir à pessoa que escolherem ou aquela que vos transmitir mais confiança de irem ver o trabalho que eles já fizeram noutro sítio, seja pedirem a um outro cliente para vos abrir a porta do apartamento que este senhor acabou de remodelar, pedirem referências a vizinhos, a colegas, a profissionais sobre a pessoa que pretendem contratar, porque isto é fundamental. Tem-se verificado nos últimos anos uma série de empresas que começam as obras, abandonam, não pagam aos trabalhadores, os trabalhadores acabam por abandonar as obras e as pessoas ficam com uma casa desventrada, inevitável, porque a pessoa não era indicada à partida. Certifiquem-se de que o trabalho, de que conseguem ver qualquer tipo de trabalho que esta pessoa já tenha feito, para não terem a desilusão ou o problema de, a meio da obra, afinal, esta pessoa não tinha qualquer tipo de capacidades para desenvolver o trabalho. Eu vou-vos mostrar, assim que acabarmos este projeto aqui na Portela, e de vos mostrar todo o processo e de falar em detalhe de cada uma das fases, de cada um dos problemas. Eu vou-vos falar a seguir depois de um outro projeto, que será muitos vídeos a seguir, mas vou-vos falar de um outro projeto aqui perto, também acompanhado por mim, em que efetivamente a pessoa vendeu-se como prestando um serviço de qualidade, e o que se verificou no fim é que, apesar do projeto ter tido qualidade, de que o projeto tinha tudo para correr certo, que os materiais eram os adequados e que tudo, o próprio apartamento tinha umas boas bases, dimensões, etc, etc,
durante a execução, a qualidade da execução foi completamente negligenciada. A qualidade dos acabamentos tornou depois o resultado final em fotografia aceitável, mas no manuseamento, na utilização e sobretudo na manutenção, um desastre. Portanto, peçam todas as opiniões, tenham sempre a certeza da pessoa com que se estão a casar, porque efetivamente é esta pessoa que, por muito que vocês tenham desenvolvido um bom projeto, tenham perdido tempo na escolha, tenham pago os melhores materiais, tenham feito tudo o que há de bom e tenham dado o vosso melhor, efetivamente é esta pessoa que vai pôr as mãos na massa e que vos vai concretizar ou estragar o vosso sonho. Portanto, foquem-se, este é o último passo antes de começarem um dos vossos maiores projetos da vida. Portanto, percam o tempo, conheçam esta pessoa ao máximo que conseguirem, porque estão a assumir um compromisso, quase um casamento de curta duração com esta pessoa. Que se essa pessoa não cumprir a parte dele do contrato, vai-vos estragar provavelmente as vossas finanças e a vossa vida durante um grande período de tempo. Portanto, referências, peçam para ir visitar obras prévias, que vos mostrem fotografias, tentem falar com clientes anteriores para ver feedback, tentem recolher a maior informação possível antes de se comprometerem com alguém. E na medida do possível, tentem que haja, para além de um orçamento aprovado e assinado por ambas as partes, se possível que haja algum tipo de contrato ou algum tipo de salvaguarda da vossa parte e da parte também do empreiteiro, como é óbvio. Se vocês não pagarem, ele tem de ter algum tipo de salvaguarda de como é que há de ser ressarcido caso isso aconteça. Mas partindo do pressuposto que o nosso receio é sempre de que a outra parte incumpra, garantam que há algum tipo de cláusula, algum tipo de proteção que vos diga que, primeiro, têm de estipular uma duração para a vossa obra, não podem entrar com um empreiteiro e dar-lhe carta branca a acabe a obra quando você quiser, não. Estipulem um prazo, mas um prazo execuível para ambas as partes, ou seja, não pretendam que uma remodelação de um apartamento de 80, 90 metros completamente profunda seja feita num mês, é impossível. Quem vos prometer isso está-vos literalmente a enganar só para ficar com o vosso trabalho. Portanto, foquem-se em estipular mesmo um prazo real e vincular de alguma forma o vosso empreiteiro a ficar de alguma forma vinculado legalmente a este prazo, que em caso de incumprimento vocês tenham algum mecanismo de ir atrás dele ou de pressioná-lo, quer seja através de uma multa, quer seja através de uma diminuição do preço do valor final da empreitada. Ou seja, há diversas modalidades, muitos empreiteiros já têm este contrato ou estas cláusulas já tipificadas, isto tenham-se também sempre em atenção, a estrutura ou a dimensão da pessoa que estão a contratar. Porque é muito importante e efetivamente aí tenho de dar algum desconto aos empreiteiros. O setor está com problemas de fornecimento, para além de estar constantemente a subir os preços das serralharias, das carpintarias, da mão de obra, ou seja, está efetivamente tudo de semana após semana a subir. Aliado a este problema, estamos com problemas de fornecimento. Os 2 anos do Covid pararam o setor, pararam a produção de matéria-prima. Portanto, o que antigamente dizia-se que chegava daqui a uma semana ou chegava daqui a 2 e era cumprido, hoje em dia verifica-se que pode chegar daqui a uma semana, como pode chegar daqui a 2 ou a 3. Portanto, tem de haver sempre alguma folga no vosso planeamento inicial. Solicitem este planeamento para saber, olha, na primeira semana vão fazer demolições, na segunda vão começar a abrir roços, na terceira já vão começar a passar as infraestruturas, na quarta vão começar a rebocar as paredes para levar os revestimentos finais, na quinta tetos falsos e começam a dar a primeira mão de pintura. Ou seja, criem um planeamento nem que seja grosseiro para conseguirem ir balizando o andamento da vossa obra e vinculem o empreiteiro a este planeamento e, sobretudo, a esta data final. Pode-se recuperar a algum prazo se for colocada mais mão de obra, mas há efetivamente tarefas e trabalhos que não é só a quantidade de pessoas que são alocadas a essa tarefa em particular. Há tempos de secagem, há tempos de cura, há alguns pormenores construtivos que demoram tempo, que não podem ser agilizados, e alguns compartimentos que, devido à dimensão ou devido ao tipo de trabalhos que vão ter lá dentro, não conseguem comportar mais do que 1 ou 2 pessoas. Portanto,
Tem também de ter em consideração que para uma obra normal, 2 ou 3 pessoas a fazer os acabamentos, um canalizador e 2 eletricistas é mais do que suficiente, ou seja, não é 15 ou 20 ou 30 pessoas num apartamento que vos vai fazer uma obra de sucesso. É as pessoas certas, bem organizadas, bem planeadas e com os materiais e com as ferramentas adequadas no tempo adequado. Por isso, acho que isto é a base que vocês precisam para começar o vosso projeto. Eu vou-vos mostrar agora as fotografias deste apartamento, aqui na Portela. Vou-vos mostrar o exterior. Este apartamento está localizado na urbanização da Portela, como já vos disse. Esta urbanização foi um projeto dos anos 70, aqui em Lisboa, focado nos imigrantes que vieram de Angola e de Moçambique na altura. Portanto, tem uma malha urbana muito bem desenhada, muito com efeito de quadrícula, ou seja, todas as ruas e as avenidas são completamente ortogonais. Foi um dos primeiros projetos em Portugal que teve esta noção e esta visão de urbanização como a conhecemos hoje em dia. Fugiu completamente aquele tipo de estrutura ou de planeamento urbano que havia em Lisboa, completamente desregrado e descontrolado, mas tem a vantagem ou a desvantagem de que todos os prédios são torres de 12 ou 13 andares, com 4 ou mais apartamentos por piso. Portanto, estamos a falar que um edifício tem 44 ou 50 apartamentos. Portanto, estão a ver a dimensão desta comunidade. Isto há aldeias com muito menos pessoas do que esta urbanização tem. Isto são mais de 60 ou 70 blocos, a 40 apartamentos por bloco, portanto já estão a ver a densidade populacional que isto tem. O apartamento está localizado num resto do chão. Estes prédios têm sempre um logrador comum e periférico em torno ao edifício, ao nível do resto do chão. O resto do chão fica um bocadinho sobrelevado, também com uma floreira, um canteiro também periférico a todo o edifício, mas que colide ou coabita com a fronteira do apartamento. Portanto, este apartamento, nos seus 3 quartos, na cozinha e na sala, tem, assim que se abre a janela, uma floreira completamente contínua, que também vai ser renovada no âmbito do projeto que vos vou mostrar a seguir. O apartamento de origem tinha 2 casas de banho, uma cozinha, uma despensa, uma sala e nuances que tornavam este apartamento, para além de completamente vintage, mas no mau sentido, não funcional para os dias de hoje. Portanto, vão ver aqui nas fotos que vos vou mostrar a seguir, vão ver que assim que se entrava no apartamento, o acesso principal é a sala, mas a sala estava bloqueada por uma parede divisória, sem qualquer tipo de comportamento estrutural ou de necessidade estrutural. Era simplesmente para abrir a porta e não dar de caras com a sala. Assim que continuavam, tinham do lado esquerdo, vão ter do lado esquerdo um roupeiro gigantesco neste corredor ou nesta sala. Continuam e vão ter, ou tinham, os contadores da água, da luz e do gás, já quase a meio do apartamento. Entravam dentro da cozinha e havia uma antecâmara, em que essa antecâmara tinha 2 portas, uma para uma despensa relativamente grande e outra para uma casa de banho, que era a casa de banho da empregada de serviço dos anos 70, portanto era uma casa de banho que tinha um polivan de 60 por 60. Depois temos um corredor, saímos da cozinha e temos um corredor em que do lado esquerdo temos os dois quartos, do lado direito temos a casa de banho principal e no fundo do corredor temos mais um quarto. A exposição solar deste apartamento não é ideal, ele tem muita luminosidade, mas não tem incidência solar direta em qualquer altura do dia. Ele tem sempre muita luz, mas é uma luz indireta. O que a nível térmico não vai buscar aqueles ganhos solares de incidência direta. Portanto, uma das coisas que tive de ter em consideração no projeto foi efetivamente isso. O apartamento estava completamente de origem, ou seja, tudo o que tem no apartamento, ou que vão ver nas fotos, é dos anos 70. Não teve qualquer tipo de renovação ou de remodelação ao longo dos anos, e o apartamento esteve fechado 15 anos. Portanto, os materiais, grande parte deles estão degradados, por isso eu olhei para este apartamento como uma tela em branco. Limitei-me a olhar para ele
pelas suas dimensões, pelo futuro dele e não propriamente pelo estado atual. Quando entrei neste apartamento, apercebi-me que efetivamente é um apartamento que está localizado logo a seguir ao limite de Lisboa, portanto a Portela pertence a Loures. No entanto, em 10 minutos estamos na Expo, estamos em Moscavide, que tem metro, e está a ser desenvolvido um projeto da linha de metro que vai passar aqui na Portela e que vai ligar ao resto de Loures. Portanto, este apartamento a nível de acessos está muito bem localizado, tem uma garagem, que é uma coisa que, como as pessoas que moram em Lisboa saberão, não é muito fácil de encontrar dentro de um intervalo de preços minimamente razoável. Portanto, encarei este projeto como uma tela em branco com muito potencial e penso que já não precisam de mais informação nem introduções. Tem aqui algumas filmagens, quer do exterior do edifício, quer da entrada do edifício, e algumas fotografias do interior.